Como nós vamos investir em alguma transformação interior sem que nós tenhamos certeza de que isso é vantajoso para nós? Como nós, por exemplo, vamos investir o nosso capital de tão difícil aquisição para que possa render lucros num bom negócio se nós não tivermos certeza de que esse negócio será bom? O homem, em geral, só investe naquilo que lhe renda lucros. É preciso compreender isso. E o homem não está errado, é normal isso. Nós só vamos fazer um imenso esforço de nos modificar se nós encontrarmos uma razão. Uma razão de quê? Uma razão que nos aponte uma grande felicidade, um grande resultado. Enfim, é preciso que tenhamos vantagens para nos esforçar para mudar a nossa condição interior e moral. Você só vai ler o Evangelho, por exemplo, bem-aventurados os mansos. E você vai dizer a si mesmo: por que ser manso? Qual é a vantagem de eu me transformar numa pessoa mansa e ordeira? Por que, se eu vejo os violentos progredirem tanto? Disse Jesus: bem-aventurados os mansos. Mas será que isso funciona? Diz o Espiritismo: funciona sim, é uma realidade. A mansidão é uma das virtudes que o espírito precisa adquirir. Aliás, é uma virtude importantíssima, porque ela reúne tantas outras virtudes para poder se desenvolver. Nós temos, através do Espiritismo, provas concretas, através de comunicações de espíritos, afirmando que lá no mundo espiritual só é feliz aquele que é manso, só conquista cargos aquele que é manso, só se ilumina aquele que é manso. E alguns relatam a vida nas cidades espirituais, a que chamamos de colônias, nas colônias espirituais. E lá nas colônias, vamos imaginar que nós estejamos morando numa dessas colônias, tal qual o nosso lar, descrita pelo espírito André Luiz, e por um momento qualquer nós estamos insatisfeitos com alguma coisa, procuramos um dos diretores. Não resolvido o nosso problema, ele nos encaminha para um dos ministros. A colônia Nosso Lar, por exemplo, possui 72 ministros. E nós vamos lá, esperamos, marcamos uma audiência com este ministro, com algum ministro, aliás, e, ao sermos recebidos, não temos ânimo de levantar a voz ou nem mesmo de olhar direto no olho do ministro. Por quê? Ele nos amedronta? Não. É que se trata de espírito avançado. Ele brilha. Ele nos faz mostrar quão pequeno nós somos. Ele nos mostra que é tão bonito e tão vantajoso ter conquistado aquelas luzes, aquela mansidão, aquela maneira meiga de falar, aquela certeza da vida. E nós então baixamos a cabeça e saímos de fininho, pedimos até desculpa, nem problemas temos mais. Por quê? Porque ficamos encantados diante da superioridade moral que aquele espírito nos apresentou. Por outro lado, se você vem à casa espírita, pode ser esta casa espírita, pode ser uma casa espírita de São Paulo, uma de Recife, uma de Natal, uma dos Estados Unidos, uma da China, uma da Índia, qualquer parte do mundo. Você poderá obter comunicações de espíritos variados e eles todos confirmarão, mostrando que em todo o planeta as comunicações são idênticas, afirmando quão bonita é a vida no mundo espiritual e que para conquistar aquela vida bonita, cheia de glamour, ou seja, cheia de amor e cheia de luz, é preciso ter mansidão, é preciso ter adquirido muitas virtudes, é preciso ter havido a reforma moral para que nós possamos construir o reino do céu dentro de nós. Hoje, então, nós confirmamos isso. A doutrina espírita não fica só na recomendação, ela prova também
como devemos agir e se vale a pena agir. Prestemos atenção. Quando as informações são de caráter geral, ou seja, universal, não há o que se duvidar. Por quê? Porque todas as partes do globo, as mensagens são as mesmas. Os espíritos confirmam como se desenvolve a vida no mundo dos espíritos. São felizes os que aprenderam a amar. Sofrem aqueles que ainda se entretêm na grosseria, na estupidez, na vontade ainda inferior de praticar o mal. Diante disso, vamos fazer um resumo. Imaginemos que nós desencarnamos hoje. Se nós estivermos com a mente harmonizada com Deus, pensando no bem, é evidentemente que nós temos que apresentar também uma vida reta, uma vida vivida com amor. Ora, nós estamos em plenas condições, então, de sermos conduzidos imediatamente para as moradas espirituais. Indo para as moradas espirituais, chegando nas colônias, somos encaminhados para uma sessão de tratamento. Recuperamos a nossa saúde num hospital maravilhoso. Depois, somos encaminhados para o trabalho. E lá, antes disso, será designado para nós um local de moradia, evidente, um local digno, bonito, harmonioso. E nós, então, vamos trabalhar, vamos passear, vamos ouvir música, vamos cooperar com os que sofrem em todas as partes que for possível. Vamos estudar, vamos desenvolver o nosso raciocínio, vamos desenvolver a amizade e podemos até, se formos do sexo masculino, olhar uma gatinha, ou seja, um espírito que ainda está no sexo feminino, gostar daquele espírito e dizer: "Você quer namorar comigo?" Ela diz, tomara que ela diga: quero sim, e nós namoraremos. Ora, isso é maravilhoso. Lá no mundo dos espíritos se namora também, se ama também. E quando nós conseguirmos mérito suficiente, conversamos com a direção da colônia e trazemos aquele espírito a quem tanto amamos para morar conosco. Lá no mundo espiritual, só não praticamos o sexo, porque o sexo está ligado ao organismo carnal. Lá nós temos o prazer de estar um com o outro. E lá o que é que funciona então? O que é que nos atrai estar um com o outro? O bem-estar que a presença do outro nos provoca, o afeto, o carinho, a segurança, a alegria de participar daquele sorriso. É isso que nos faz querer estarmos sempre juntos. Você há de me perguntar: mas namoro lá no mundo dos espíritos? E eu digo sim, qual é o problema? Quem é que vai proibir você de olhar um espírito do sexo oposto e gostar dele? Quem é que vai dirigir os desejos do seu coração, senão você mesmo? Claro que pode, é evidente. E a vida, sim, se transforma em uma vida maravilhosa quando nós cumprimos as leis de Deus. E assim, esta união, esta simpatia maravilhosa que criamos, seja aqui ou seja lá, poderá nos dar ânimo para convidar aquela pessoa para fazer uma programação de um futuro casamento aqui na Terra. E quantos casamentos ocorrem assim? Um grande número, vamos imaginar, uns 50% dos casamentos aqui da Terra são programados, de almas que já viveram juntas. Os outros, evidentemente, são casamentos por acaso, além daqueles casamentos que são kármicos, que são para resgate de dívidas. Mas deixemos o tema de casamento de lado, que o nosso foco não é casamento. Porém, lá no mundo dos espíritos, as cidades são dirigidas por espíritos avançados. Esses espíritos são designados pelos planos superiores para irem dirigir essas colônias. Portanto, lá na colônia espiritual, não existe eleições como aqui na Terra.
E também há um outro fator lá. Lá não existe dinheiro, não se paga impostos. Portanto, não há corrupção. A organização da colônia é de uma forma maravilhosa, que abrange o sentimento de todos, as necessidades de todos, e cada vez mais se expande, proporcionando motivo de elevação espiritual, da cultura do espírito, do desenvolvimento, do conhecimento e do amor. Todos esses conhecimentos nos direcionando para Deus. É evidente também que, em alguns casos, quando a direção geral, os diretores, os ministros das colônias julgam que convém consultar os moradores, eles consultam, indagam os moradores: o que vocês acham? O que vocês desejam? Melhoremos aqui ou ali? A nossa proposta é essa. E o povo responde, e eles tomam as decisões sempre acertadas. Por isso, lá no mundo dos espíritos, viveremos em paz. Só sairemos de lá porque temos uma grande necessidade de reencarnar para continuar a conquistar o nosso progresso. Observou como aqui é muito importante viver uma encarnação correta aqui? É maravilhoso para o espírito. Colocar em nós o desejo da reforma íntima, a vontade de fazer o bem, a vontade de mudar, de retirar de nós esses instintos inferiores, essa impaciência, a violência, a ganância, a falta de caridade, a falta da doação individual, esquecer quem somos e nos preocupar mais com o próximo. Isso sim é o caminho para o espírito se iluminar, se transformar e alcançar a plena felicidade um dia. Eu ia esquecendo. Quero lembrar que lá nas moradas espirituais, se nós nos dirigirmos a um ministro ou ao governador-geral da colônia, certamente estaremos dialogando com um espírito bastante avançado. E esse espírito, se apresentar a nós da maneira normal, ele vai brilhar muito em luz. E nós, como temos pouco desenvolvimento, vamos até nos sentir acanhados, envergonhados. Então o espírito, para não causar constrangimento a nós, e buscando humildade que eles já têm conquistado, eles se condensam e se apresentam para nós como se fosse uma pessoa humana quase que normal, apenas com uma aparência de alta moralidade. E nós então, para não nos sentirmos diminuídos, com vergonha da nossa inferioridade, o espírito se condensa para não nos humilhar. Vocês já repararam como isso é importante? Até a maneira deles se dirigirem a nós. E nós então, observando aqueles espíritos, ficamos pensando: na próxima encarnação farei tudo, mas tudo mesmo, para praticar muita caridade, para me reformar, para sair da terra com grande vitória sobre mim mesmo, sobre as minhas inferioridades. Eu vou conquistar. Fazemos uma programação, reencarnamos, chegamos aqui, somos iludidos pelos prazeres do mundo, pelo poder do dinheiro, pelas posições, e novamente caímos. Quando voltamos para o mundo espiritual, só nos resta o quê? Lamentar. Lamentar dentro de nós mesmos, tristes conosco mesmo, porque o mundo nos vence. Mas o Espiritismo está aqui para isso, para nos dar força para que possamos vencer o mundo e dizer como Jesus disse: eu venci o mundo. No mundo tereis tribulações, mas eu venci o mundo. Lá, pois, no mundo espiritual, é que nós vamos observar os ensinos de Jesus. Quando ele disse: não acumuleis tesouro na terra, mas acumuleis no céu, onde a traça não corrói, onde os ratos não comerão, os ladrões não desenterram e não roubam. Aqui o seu tesouro, lá, disse Jesus, o seu tesouro será eterno. E quando nós estivermos no mundo espiritual, nós vamos confirmar isso realmente. Aqui o tesouro é eterno. Eis o tesouro eterno que Jesus recomendou tanto, que nós devíamos nos esforçar para conquistá-lo. A conclusão é, pois,
que nós temos que nos esforçar para controlar em nós as más tendências. Normalmente, como dizem os espíritos, é o orgulho e o egoísmo, que são os dois vilões do nosso progresso. Eles nos induzem a quase todos os erros aqui na carne. Eu preciso então controlar o meu egoísmo. E como controlo o meu egoísmo? Através da prática da caridade desinteressada. E como controlo o meu orgulho? Através do exercício da humildade, me igualando às outras pessoas, não me sentindo superior a ninguém, abrindo o meu coração para receber a todos os outros irmãos como se fosse a mim mesmo e não me julgar então superior a ninguém. Meus caros amigos, a construção de um ser virtuoso em nós é demorada. Demora longas encarnações, persistindo no bem, insistindo em busca das virtudes, fazendo muita caridade, abdicando de graves interesses aqui da terra, de sobressair sobre a infelicidade alheia, de ver a dor e sentir a dor dentro de nós e ir em busca de quem está sofrendo. Eu sei que muitas vezes isso fica só no discurso, porque é muito bonito falar, mas na hora de praticar o bem, nós não temos tanto ânimo assim. Eis porque para nós é difícil o progresso, mas nós estamos progredindo, devagar, tocando uma vida com seriedade, com amor ao próximo, pagando direito nossas contas, chegando com regularidade nos nossos compromissos para não abusar da bondade alheia, cumprindo bem o nosso dever diante da família, diante de Deus, diante da natureza, diante da sociedade. E há quem me pergunte, então é difícil? Não, não é difícil. É difícil para aquele que não tenta, para o rebelde, para aquele que gosta de não ter disciplina em sua vida. Mas para aquele que habituou-se a fazer o bem, a ter uma vida com respeito, com amor, com decência, isso não é difícil. É uma vida normal. Difícil depois é sair desta linha. Difícil depois é ter um coração odioso. Aquele que aprende a amar não consegue odiar. Ele gosta de amar e se sente bem e constrói a sua própria felicidade. Não é assim? E o reino dos céus não está dentro de cada um de nós, conforme afirmou Jesus? Então vamos construir o reino dos céus, cumprindo bem a nossa tarefa aqui na terra, sendo cada vez mais úteis a cada irmão que nos procurar, a cada irmão que pudermos atingir com uma palavra amiga. Levar ao coração desta pessoa um ânimo, uma bela vontade de viver. Muitos espíritos têm se comunicado e têm demonstrado uma grande decepção com eles mesmos. Um deles foi o grande locutor esportivo da Copa do Mundo de 1958, cujo nome era Edson Leite. Tinha uma voz muito bonita. Esse espírito então agora diz: meu Deus, eu não sabia que a vida apresentava um segundo tempo. Perdi muito tempo de minha encarnação. Deveria ter me dedicado mais e mais na prática do bem, porque só aqui é que nós podemos observar a perda do tempo, a não prática do bem, a inércia que levamos uma vida esperando acontecer e não construindo dentro de nós o amor verdadeiro. Outro grande atleta que temos notícia através dos jornais espíritas, que ele se comunicou também recentemente em São Paulo, dizendo: meu Deus, perdi tanto tempo, eu fui médico também, tive tempo, poderia ter ido ao interior em busca de pessoas necessitadas, perdido o meu tempo no bom sentido, porque na verdade eu estava ganhando tempo,
e ajudando aquelas pessoas pobres, dando algumas consultas, alguns remédios, levando amor. Eu tinha em minhas mãos a ferramenta do bem e não fiz. Perdi meu tempo indo às bebedeiras, às brincadeiras, aos folguedos, buscando prazeres que passam, que iludem a nossa alma. Não se condenam os prazeres. O que se condena é o excesso de prazer sem necessidade, porque ele é um ópio, ele nos ilude. Eu terminei de falar do jogador Sócrates, atribuída a ele a mensagem. Claro que não podemos confirmar, mas, segundo a Casa Espírita, de acordo com os dados contidos na comunicação, a comunicação deve ter vindo dele mesmo e de muitos outros espíritos que têm se comunicado. Tem dito que não devemos perder tempo, porque parece que a nossa encarnação é longa e demorada, porque fixamos a nossa mente no tempo terrestre, onde tudo parece pesado, mas do lado de lá a vida é leve, estamos livres da carne e com a vida vibrando dentro de nós. É lá que nós vamos observar que esta vida aqui passa tão rápido e nós então precisamos lutar muito contra as nossas próprias imperfeições enquanto é tempo, porque logo estaremos do lado de lá e poderemos então sofrer um pouco com a nossa perda do tempo. Quem é, pois, que vai nos dar forças, confiança, a certeza para que possamos controlar as nossas tentações e investir na prática do bem, ou seja, elaborar cuidadosamente a nossa reforma moral? Ora, o conhecimento amplo, profundo da doutrina espírita, a participação nas sessões espíritas, vendo, ouvindo, sentindo em nós as comunicações dos espíritos que nos orientam, confirmando em várias casas espíritas, em vários livros, com vários médiuns, que a vida é assim, que do lado de lá a vida é plena, bonita e verdadeira, mas para aquele que a construiu aqui. Há uma recomendação que eu gostaria de fazer, é guardar mágoa, guardar ódio. O espírita sabe que a mágoa, o ódio, o ressentimento se transformam em verdadeiros lixos no nosso coração. Produzem maus fluidos sobre nós, produz distorções no nosso sentimento, faz com que nós ataquemos a nossa própria saúde. No futuro, quando alguma enfermidade surgir, nós diremos, não sei por que adoeci. Será? E começamos a querer nos transformar em vítimas. Mas nós mesmos é que construímos a nossa própria saúde, a nossa própria alegria de viver, agindo como Jesus disse, perdoai 70 vezes 7. Se alguém te der um tapa na face direita, apresentai também a esquerda. Querendo dizer com isso, Jesus, não pratique a vingança. Bem-aventurados são os puros de coração, porque só a pureza nos faz ver a Deus. Mas para sermos puros de coração, é preciso perdoar todos os dias, todas as horas, porque o mundo é feito de tentações. As tentações do mundo estão aí para isso mesmo, para nos tentar, para ver se nós caímos, para ver se nós conseguimos vencer tantas dificuldades que a vida se nos apresenta. Se a vida não nos apresentassem as grandes dificuldades, como é que seríamos tentados? Nós, bem que gostaríamos de viver uma vida tranquila, tomando aquela brisa da praia, dinheiro no bolso, toda a família com muita saúde, todos nos amando, sorrindo e dormindo numa bela espreguiçadeira ou numa bonita rede, com um celular de último tipo, navegando na internet, ligando para os amigos, sem nada nos faltar. Mas
Nós ainda precisamos de progresso. Nós precisamos retirar de nós muitas capas que nos atormentam, capas de baixos instintos. Nós precisamos passar por testes, nós precisamos encontrar muitas pedras agulhadas em nosso caminho para que nós possamos tropeçar, nos machucar e mudar as nossas atitudes. Deus é sábio, bondoso, misericordioso. Não põe obstáculo em nossa vida por acaso, nem para brincar com seus filhos. Não. Ele visa unicamente a nossa felicidade. Uma irmã recentemente me procurou e disse: como explicar um câncer repentino e maligno que surgiu em meu marido, um homem ainda tão novo, de 40 anos de idade, e um homem que tem apresentado um bom comportamento, é um bom pai, é um bom marido, é um bom amigo de trabalho, luta pela vida correta, e agora surge essa enfermidade tão perniciosa. Como explicar isso? E eu respondi: minha irmã, nós, muitas vezes, estamos agora vivendo uma vida adequada até, cheia de bom senso e de amor, mas temos em nós registros de comportamentos de encarnações anteriores. E nós sabíamos que íamos enfrentar uma vida de acordo com a nossa escolha e de acordo com o nosso temperamento. E parabéns ao seu marido. Porém, a colheita de hoje é pedido de limpeza do espírito do seu próprio marido. O câncer funciona em nós, minha irmã, como se fosse um tratamento de beleza para a nossa alma. Imagina que a senhora tenha uma grande mancha em sua roupa mais predileta. A senhora não vai colocá-la no tanque de lavar roupa, colocar aqueles detergentes mais poderosos, mas que não estragam a sua roupa. E vai trabalhar e trabalhar com várias lavagens, até conseguir retirar aquela mancha. E depois, não vai se sentir feliz? Vai. O câncer é isso. O câncer é uma retirada de manchas grosseiras, perniciosas, que precisam urgentemente serem retiradas. Porque o que visa Deus para nós é o progresso do nosso espírito. A vida verdadeira não é na terra, são nas moradas espirituais, ou seja, na vida espiritual. E foi lá que o seu marido programou isso, para aqui, nesta idade, na mesma idade que em outra encarnação ele tenha cometido grandes males, que adquiriu essa mancha, agora ele pediu para ser limpo, para passar esse sofrimento e retirar essa mancha perniciosa do seu corpo espiritual. É preciso passar pelo sofrimento. O sofrimento vai trazer benefício de meditação, de melhoria de sentimento para o seu marido, expulsão de fluidos pesados do espírito, harmonizar os centros de forças do espírito do seu marido, além de que retirar manchas que ele cometeu com atitudes impensadas em momentos de desatino em encarnações precedentes. Agradeça a Deus o sofrimento que ele vai passar. E a senhora há de argumentar assim: mas eu vou ficar viúva. Sim, será um outro aprendizado para a senhora. A viuvez vai lhe trazer também mais aproximação em Deus, vai lhe fazer pensar mais de como criar os seus filhos sem o seu marido, vai lhe fazer buscar com mais ênfase a própria doutrina. Enfim, ela também traz benefícios. São aqueles obstáculos que nós também pedimos, e muitas vezes aqui na Terra é normal a nossa queixa até. Não vamos dizer que a senhora está tão errada em se queixar. Não, eu também me queixaria, só que não é recomendável queixa de espécie alguma. E sim submetermos-nos às leis de Deus e dizer: Senhor, dai-me forças para que eu suporte os sofrimentos, as provações, as dificuldades. Estou aqui para isso, Senhor, e vou vencer com o seu apoio e com a minha boa vontade. Nunca se queixe,
e abençoe até mesmo o sofrimento que vai chegar para a senhora através do seu marido. Depois, daqui a um tempinho, a senhora também vai estar fora do corpo e vai encontrar lá no mundo espiritual o seu marido. Vão se abraçar muito e dizer: que maravilha! Progredimos, melhoramos, deixamos os nossos corpos carnais adoecidos para trás e agora viveremos uma vida plena e cheia de amor aqui na vida espiritual. E isto é que é vida, minha irmã. O nosso grave problema é que nós vivemos a vida como se nunca fôssemos morrer. O vizinho morreu, o meu amigo morreu. Fui no velório do fulano, participei do velório do ciclano, mas eu morrer, nem passa essa ideia pela minha cabeça. Portanto, não me preparo para a vida após a morte, porque vivo uma vida tanto quanto um hedonista. O hedonista é aquela pessoa que valoriza muito os prazeres materiais, porque não imagina que a vida será bastante prazerosa para aquele que desenvolver o amor, e isto uma vida além do corpo carnal. Ele não imagina isso, então ele investe tudo nos dias atuais como se nunca fosse morrer. Vive uma vida como se nunca fosse morrer, e morre como se nunca tivesse vivido. Eis o nosso problema. Você que está me ouvindo pode dizer: mas eu sou obrigado a acreditar nisso? Bem, se você não quiser acreditar, não acredite. Mas você terá uma grande surpresa quando sair do corpo com a morte do seu corpo. Você vai sair do corpo e ver que nada se acabou, que você é a mesma pessoa, que você não se transformou em nenhum anjo, não, nem também em nenhum Satanás. Você continuará a mesma pessoa. E verá também, do lado de lá, espíritos iluminadíssimos, bonitos, realizando coisas que você gostaria muito. E você vai dizer: porque uns parecem que são maravilhosos, e são, e outros são tão problemáticos, atrasados e pesados, tanto quanto eu. Sim, porque uns se dedicaram, fizeram a caridade, se transformaram moralmente, mesmo não acreditando em vida espiritual, mas tiveram a bondade por guia, se entregaram ao amor, resolveram amar, perdoar, abrir o coração. Por isso hoje são felizes no mundo dos espíritos. Eu gostaria de deixar bem claro: Deus não condena prazer. O que Deus condena é o excesso de prazer, é o abuso. É sempre o abuso que é condenável por Deus. Porque o prazer faz parte da vida. É o prazer de tomar uma boa refeição, é o prazer de assistir a um bom filme, é o prazer de amar alguém, é o prazer de passear, de tomar a brisa no rosto, de sair por aí, de conhecer novos lugares, de viver a vida distribuindo aquele sorriso. A vida é feita de prazeres. Nós devemos buscar sim os prazeres, porém, a vida não pode ser só prazer. Não, a vida não pode ser transformada numa busca constante de prazer, porque isso vicia e passa. O maior prazer é o prazer da consciência tranquila, é o prazer do dever cumprido, é o prazer de chegar diante de Deus de cabeça erguida e dizer: Senhor, estou aqui, e não temer nada, porque cumpriu bem o seu dever. Mas, vindo uma oportunidade de sentirmos um prazer de viver, devemos sentir, devemos cultuar as boas medidas, as boas amizades, ouvir uma bela música, curtir uma boa praia, desenvolver dons maravilhosos em nós, viver a vida como Deus quer que nós vivamos.
e não vivermos com pensamentos pesados contra ninguém ou arrastados pelos interesses exagerados do mundo, desenvolvendo a vaidade, o egoísmo e o orgulho. Continuando o nosso estudo, vamos lembrar: Jesus disse: façai esforço para que passeis pela porta estreita, porque a porta da perdição é larga, e muitos por ela passarão. Mas a porta da salvação é estreita, muitos tentarão e não conseguirão. Ora, Jesus quis nos mostrar que o mundo que apresenta o convite aos prazeres, às conquistas fáceis, aos golpes, às mentiras, às vaidades, às ambições desmedidas, eu disse desmedidas, tá? Porque controlada é normal. Este é o mundo da porta larga. É o que normalmente nós encontramos propagandas na televisão, aguçando a vaidade dos artistas, de jogadores, de homens ricos, e achamos que o mundo é aquele. E muitos de nós nos entregamos a graves erros morais para obter as vantagens que aqueles homens anunciaram. Nós achamos bonito, valorizamos muito o mundo moderno, que a televisão, que o cinema, que o rádio, enfim, que a mídia em geral põe. E muitas vezes, para conquistar estas posições, nós ferimos o próximo, ferimos a nós mesmos, somos desonestos com a nossa consciência, deixamos de cumprir o nosso dever, deixamos de ser dóceis, amáveis, pacíficos, caridosos, porque deixamos o egoísmo tomar conta de nós. Viver o mundo como o mundo é o que recomendam os espíritos superiores. Ou seja, trabalhe no mundo, viva o mundo como já mostramos, viva a vida, seja alegre, participe de tudo que puder, mas não se deixe contaminar pelos vícios do mundo. Cultive, acima de tudo, a humildade, a caridade, cada vez mais no nosso coração é necessária, tá? Isto sim é fazer esforço para passar pela porta estreita. Não é se transformar num religioso fanático, viver constantemente comendo hóstia ou dentro da igreja, ou dentro do centro espírita todos os dias, tomando passe. Não. Se você tem a sua religião, vá, cultive a sua religião, sem lembrar dos defeitos dos outros. Se você é espírita, vá à sua casa espírita, leia seu bom livro, respeite a religião dos outros, mas não deixe de viver a vida como a vida é. Porém, não se arraste pelos vícios do mundo, mas cultive as virtudes acima de tudo, e estará assim passando pela porta estreita. Porque quando nós estivermos do lado de lá, é que nós vamos avaliar se valeu ou não valeu a pena o nosso sacrifício. E quanto mais nós nos entregarmos à prática do bem, nós vamos ver que esses interesses do mundo são tão pequenos. Eles nos arrastam porque nós estamos valorizando muito o orgulho e a vaidade. Quando nós valorizamos o amor dentro de nós, o desejo de progresso, tá? Nós vamos ver que essas coisas do mundo têm valor, um valor pequeno perto da vida verdadeira. Jesus trouxe ensinos maravilhosos. É preciso estudar os ensinos de Jesus. Adquira um exemplar do Evangelho segundo o Espiritismo e encontrará lá as interpretações corretas do Evangelho. Procure praticar no seu dia a dia. Procure uma casa espírita séria, trabalhe nela, faça o bem, continue levando a sua vida, ganhando o seu dinheiro, fazendo a sua empresa crescer, desfrutando sim do mundo, mas sabendo viver no mundo, para que mais tarde não sinta nenhum arrependimento, nenhuma dor na consciência. Eu quero lembrar, porque hoje um amigo me perguntou e disse: o que é umbral?
O que é inferno para o Espiritismo? Eu disse: o inferno é a construção do sofrimento dentro de cada um de nós. Vou te explicar com poucas palavras. Nós levamos a vida aqui de uma certa maneira. Se nós levarmos uma vida adequada, vamos sair do corpo carnal com o fenômeno da morte e logo seremos conduzidos para o mundo espiritual, ou seja, para viver nas colônias espirituais. Vamos receber tratamento e viver uma vida tranquila e digna. Mas se nós vivermos aqui uma vida cheia de desacertos e até com ódios exagerados, com desejos do mal, com problemas de culpa na consciência, fatalmente nós vamos desencarnar e vamos estar cobertos de fluidos negativos. Não vamos ter a menor condição de sermos conduzidos ao mundo espiritual. E nós vamos, pela sintonia que nós provocamos em nós mesmos, nós vamos ser atraídos para um local que nós chamamos umbral, que é um local feio, parece um inferno, cheio de sofrimento, de acordo com a sintonia da nossa mente. Vamos imaginar, se eu for um traficante de drogas, eu vou desencarnar e vou bater nesse umbral cheio de traficantes. Se eu for uma pessoa maldosa que surrupio os bens alheios, apegado a dinheiro e exageradamente, eu também vou desencarnar e vou bater num vale desse cheio de sofrimento, onde só tem usurário, homens, pessoas que foram exageradamente apegadas a dinheiro, e o sofrimento lá será intenso para mim. Mas, se eu desencarnar com amor no meu coração, equilibrado, não há o que temer. Serei conduzido para as moradas espirituais, receberei tratamento e aprenderei a viver feliz muito mais cedo. Aqueles irmãos que por descuido vão bater no umbral, depois de lá descarregarem as energias negativas, os fluidos negativos, serão retirados também e levados para o mundo espiritual. Mas isso demora, porque para que possamos perder aquela capa de fluidos negativos, passam-se tempo, anos e anos de sofrimento, de dores, de medo, de angústia, dormindo na lama, sendo atacado por bichos, sendo atacado por espíritos maus, consciência pesada. É um sofrimento que não compensa. Recomendamos a todos: estudem a doutrina espírita e verão que a vida é boa de se levar, e mais boa ainda será quando nós estivermos nas moradas espirituais. Fiquem com Deus. Muito obrigado.